Hoje, nós nos reunimos aqui nesta quarta ministração da série Uma Vida com Propósitos, né? Nos reunimos aqui para esta quarta ministração. Eu quero te lembrar que a sua vida não precisa ser uma vida despropositada, uma vida sem finalidade, uma vida sem objetivos, uma vida vazia. A sua vida pode e deve ser uma vida com propósitos. Sobre aquelas perguntas existenciais, nós temos respostas. Quais perguntas, Washington? De onde eu vim? De Deus. Por que eu estou aqui? Por Deus. Para onde eu vou? Para Deus. Lembra? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive nós. Semana passada nós começamos a falar sobre o primeiro propósito de Deus para mim e para você. Qual que é o primeiro propósito? Isso. Você foi planejado para agradar a Deus. Inclusive esse é o tema da ministração de hoje também. Nós começamos a semana passada e hoje nós iremos encerrar. Você foi planejado por quem? Por Deus. Para quê? Para agradar. Agradar a quem? A Deus. Planejados para agradar a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Semana passada, gente, eu falei sobre um elemento que ele é muito importante, um ingrediente que é essencial para esta jornada, para o cumprimento deste propósito que é agradar a Deus. Que elemento é este? A fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu disse também que fé é a palavra de Deus viva em nós. É a palavra de Deus ardendo, queimando dentro de mim. É a palavra de Deus ocupando todo o meu ser. Fé é a palavra de Deus, é a convicção de Deus em mim. Isso é maravilhoso. E se eu tenho a palavra de Deus viva dentro de mim, eu tenho o firme fundamento das coisas que eu espero. Se eu tenho a palavra de Deus viva, queimando, explodindo, ardendo dentro de mim, eu tenho a prova das coisas que eu não vejo. Semana passada eu falei também que agradar a Deus é sinônimo de adorar a Deus. E trouxe uma definição de adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus, segundo o A.W. Pink, adoração bíblica é um coração redimido, ocupado de Deus, expressando-se em adoração e ação de graças. Então, a adoração bíblica é um coração cheio de Deus, um coração redimido, ocupado de Deus. E esse coração cheio de Deus, ocupado de Deus, cheio de fé, ele se expressa. Essa expressão é justamente a adoração. E falei também o que não é a adoração. Adoração não é cumprir tradições. Lembra? Adoração não é uma estratégia para ser beneficiado por Deus. Lembra? Isso não é adoração. E a adoração, falei também que não é música. Então, nós ministramos isso a semana passada. Eu falei aqui rapidinho, porque isso já foi ministrado. Se você quiser ter acesso ao que foi ministrado, você pode acessar o site da igreja. Lá tem todas as gravações das ministrações dessa série. Lá tem os esboços dessa série, inclusive o esboço da ministração de hoje, que é o esboço 4, já está disponível no Betel Code. E nós também temos lá o audiolivro Uma Vida com Propósito. Então, se quiser relembrar alguma coisa, está tudo registrado lá e está disponível para você. Hoje, gente, num primeiro momento, eu quero continuar falando sobre adoração. Tá? E eu quero falar no primeiro momento sobre a adoração que agrada a Deus. Tá? Depois, num segundo momento, eu quero pensar com vocês que o seguinte: se a gente vive este propósito de agradar a Deus,
nós automaticamente seremos lançados, seremos impulsionados a uma vida de amizade com Deus. Tá? Então, se você vive uma vida que agrada a Deus, você automaticamente vai ser impulsionado para uma amizade com Deus. Então, num segundo momento, num segundo bloco dessa ministração, eu quero falar sobre tornando-se amigo de Deus. Vai ser esses dois principais assuntos dessa noite. Primeiro, adoração que agrada a Deus, e segundo, tornando-se amigo de Deus. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. A adoração que agrada a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Marcos 12, 30. Olha que Jesus nos diz: ame o Senhor, o seu Deus. Como? Jesus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Basicamente o que ele está dizendo é: envolva tudo que você é neste amor. Envolva tudo que você tem neste amor. Envolva todo o seu ser neste amor. Nós cantamos isso agora há pouco. Com todo o meu ser, com tudo que sou. Essa é a instrução bíblica. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Guarde isso. Adoração que agrada a Deus. Primeiro, Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. Quando a nossa adoração ela é exata, quando a nossa adoração ela é definida, quando a nossa adoração ela tem base. Tem base onde, Washington? Justamente nas Escrituras Sagradas. Toda adoração ela precisa se basear na verdade das Escrituras sobre Deus. A adoração não pode se basear naquilo que eu acho, ou nos meus pensamentos intrusos, invencionices. A adoração, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Não adianta eu querer inventar qualquer coisa. A partir do próximo culto, eu vou entrar na igreja plantando bananeira, para adorar a Deus. Isso está baseado nas Escrituras? Se não está, dificilmente você vai conseguir adorar a Deus. Adoração a Deus, quer agradar a Deus, sua adoração precisa ser precisa. Ela precisa ter essa base. E a base é a palavra de Deus. A instrução é a palavra de Deus. O que tem de gente inventando coisa aí que não está fundamentada na palavra de Deus é absurdo. Então você achou alguma coisa estranha? Fulano, de onde que você tirou isso? Onde que isso está registrado nas Sagradas Escrituras? Onde o Senhor nos instruiu a fazer desta forma? Eu posso chegar aqui, no próximo encontro, eu não vou ter essa autoridade, né? Mas o apóstolo tem. Gente, a partir de agora essa igreja só anda de vermelho. Vermelho, eu forcei a barra, né, irmão? Mas o vermelho é por causa do sangue, tá, irmão? Por causa do sangue, e se não vir de vermelho, nem venha, porque não vai entrar. Gosto, você está exagerando, eu sei, mas é só para você entender. De onde saiu essa base, apóstolo? Da cabeça dele. Das Sagradas Escrituras que não foi. Olha os irmãos de vermelho ali, ó, já estou na visão pastoral. Ela precisa ser precisa, ela precisa estar baseada. E a base é a palavra de Deus. Tá? Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho, muito menos o que eu acho. Porque o nosso achismo estraga muita coisa. Então a gente vai e analisa o que tem fundamento. A palavra do próprio Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em João 3:23, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
O que é adorar em verdade? Adorar em verdade significa adorar a Deus como Ele é verdadeiramente revelado nas Escrituras. A base é Ele. Segundo, Deus não se agrada com a nossa adoração. Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. E Deus se agrada quando a nossa adoração é autêntica. Sabe, irmão, não é só repetir palavras de uma canção, só ler o que está escrito no telão, repetir como um papagaio faz. A sua adoração, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser, quer agradar a Deus com a sua adoração precisa ser genuína, ela precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira. Não pode ser da boca para fora. Semana passada eu li aqui, acho que foi Marcos 7, vocês me honram da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. A adoração de vocês é vã. A adoração de vocês é vazia. A adoração de vocês é inútil. Se a adoração não é autêntica, a adoração é vã. A adoração não serve para nada. Então, a nossa adoração precisa ser autêntica. Porque Deus, Ele está olhando a postura do nosso coração. Ele disse para Samuel o seguinte, vocês são homens e vocês olham para a aparência. Eu sou Deus e eu olho para o coração. Aparentemente parece uma bela adoração, mas eu conheço o coração. Então, se você quer cumprir o seu propósito de agradar a Deus, você precisa entender que aquilo que você oferece para Ele, dedica para Ele, precisa ser autêntico, precisa ser genuíno, precisa ser sincero. Terceiro lugar, Deus se agrada quando a nossa adoração ela é atenta. Deus não se agrada de um cântico descuidado. Deus não se agrada de preces mecânicas. Deus não se agrada de exclamações desatentas de glória a Deus, de louvado seja o Senhor, de aleluia. Só porque alguém mandou você falar, só porque você está acostumado em um determinado intervalo gritar glória a Deus, mas isso de forma desatenta. Levantar a mão de forma despropositada, isso é desatenção. E quer agradar a Deus? A sua adoração precisa ser atenta. Então o irmão está louvando, está conduzindo a igreja no momento do louvor e diz, levante a sua mão. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, a pessoa está falando, mas está pensando lá na morte da bezerra, está longe. Parece que não quer participar daquilo. Essa nitidamente é a adoração que não agrada a Deus, porque ela não é atenta. Se alguém lhe disse, dê um glória a Deus, você não estava pensando em dar um glória a Deus, mas aproveite a instrução e tome isso para você. E ofereça esse glória a Deus a Deus. Envolva-se. Coloque todo o seu ser, coloque todo o seu entendimento, coloque toda a sua força nisso. É para levantar a mão, eu vou levantar a mão, e eu estou levantando a mão em adoração ao Senhor, reconhecendo a sua autoridade, Deus. Eu não estava pensando em levantar a mão, mas ainda bem que o irmão lembrou. Levante a sua mão e adore a Deus, faça isso de forma atenta, participe, seja intencional. Então quer agradar a Deus? Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa, quando a nossa adoração é autêntica, quando a nossa adoração é atenta e quando a nossa adoração é prática. Alguém pode dizer, Deus só quer o coração, mas Deus Ele quer, na verdade, tudo. A gente entendeu aqui algumas semanas atrás que tudo já é dele. Só que Ele nos dá e nos chama de mordomos e espera que a gente cuide. E espera que a gente dedique. Espera que a gente ofereça. Espera que a gente devolva. Deus quer um coração rendido. E um coração rendido, ele vai resultar em práticas. Não é um negócio para dentro. É expressão. A adoração bíblica é um coração redimido,
ocupado com Deus, expressando-se. Ele põe para fora, e é justamente dessa prática, que pode ser de qualquer gênero bíblico, tá? Qualquer gênero bíblico. Pode ser o louvor, pode ser uma oração, pode ser a prática de humildade, a prática do temor, pode ser o serviço, pode ser esse nosso ajuntamento, pode ser a celebração. Precisa ser prático. Precisa sair de dentro. Então Deus se agrada, repetindo, quando a nossa adoração é autêntica, quando a nossa adoração é atenta, quando a nossa adoração, lá no primeiro, é precisa, e no quarto, quando a nossa adoração ela é prática. Prática. A verdadeira adoração ela implica em custo, ela tem que custar. Se está fácil, está errado. Ela exige. Lembra que nós lemos Marcos 12:30? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Isso não é fácil. Isso dá trabalho. Se está fácil, repito, está errado. A adoração quer agradar a Deus, isso vai custar um pouco. Vai exigir um pouco. E tem que ser assim mesmo. Bom, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. A adoração que agrada a Deus. Só que eu disse agora há pouco o seguinte, que se você vive uma vida de agradar a Deus, você vai ser automaticamente lançado em uma amizade com o próprio Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre tornando-se amigo de Deus. Isso é fantástico, gente. Romanos capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz assim, nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele, quem? Deus, nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Irmão, é muito bom chamarmos Deus de Deus e dizer que Ele é nosso Senhor, e dizer para Ele que nós somos servos dEle. Mas é impressionante chamarmos Deus de Pai e assumirmos a nossa identidade de filhos. E também é muito impressionante podermos chamar Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, de amigo. E é justamente isso que Ele quis. E é o que nós acabamos de ler. Nós éramos inimigos, mas Ele nos tornou seus amigos. João 15:15, Jesus disse assim, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Pense num rei. O rei tem seus súditos, tem seus servos, mas tem uma galerinha que está muito mais perto do rei. Que ri com o rei, que come com o rei, que brinca com o rei, que chora com o rei, que está lá do lado do rei. Quem são estes? São os amigos do rei. O rei não deixa de ser rei. E os amigos do rei não deixam de ser súditos do rei. Mas eles têm um diferencial, eles são amigos do rei. Eles são mais próximos do rei. E cumprir este propósito, que propósito, Washington? Viver uma vida que agrada a Deus, vai nos colocar nessa situação. Vai nos colocar nesta amizade. Eu acho isso formidável, eu acho isso muito lindo. E aí você pode perguntar, Washington, tudo bem, mas sendo mais específico, mais preciso, como que eu posso me tornar amigo de Deus? Porque eu achei esse negócio interessante. Eu que até pouco tempo atrás não sabia nem por que eu estava vivo. Eu que amaldiçoava o dia do meu nascimento. Agora, saber que eu posso ser amigo de Deus e que Ele quer ser meu amigo, isso me interessa muito. Não é ser amigo de uma celebridade, é ser amigo do Deus Todo-Poderoso,
daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que está em todos os lugares. Então, como que eu posso me tornar amigo de Deus? O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, ele dá brevemente várias respostas para essa pergunta. Você pode se tornar amigo de Deus conversando constantemente com Ele. Você pode se tornar amigo de Deus meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Você pode se tornar amigo de Deus valorizando aquilo que Deus valoriza. Você pode se tornar amigo de Deus desejando se tornar amigo de Deus. Mas eu optei por pegar um destes pontos e me aprofundar nele. Então, como que eu posso me tornar amigo de Deus? Conversando constantemente com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Orem o tempo inteiro. Como é que eu posso me tornar amigo de Deus? Orando sem cessar. Falando com Ele constantemente. O que isso quer dizer, Washington? Quer dizer que Deus ele quer ser incluído em todas as suas atividades. Quer dizer que Deus quer participar não só do seu culto, mas do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus divertimentos, das suas refeições. Deus, Ele quer participar de todas as suas atividades, Ele quer participar de todas as suas conversas. Ele quer participar de todos os seus relacionamentos. Deus quer participar até mesmo de todos os seus pensamentos. Relacionar-se com Deus constantemente é o que Ele espera. Mas a despeito do que eu acabei de dizer, irmãos, a gente pode pensar que o crente ele precisa se preocupar com pelo menos mais duas coisas. Dentro desse relacionamento constante, dentro dessa conversa constante. Primeira coisa que eu quero falar é que o crente precisa pensar em frequência a culto. E hoje está ficando até meio estranho falar sobre isso. Principalmente para muitos desigrejados, que já não veem mais a importância do ajuntamento, a importância da congregação, da assembleia, da reunião. E de vez em quando a gente precisa ficar relembrando de Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Há 2000 anos atrás já tinha alguns iniciando esse movimento dos desigrejados. O salmista Davi, no Salmo 22, ele diz assim, que do meio do ajuntamento, do meio da congregação dos santos, surge o tema do meu louvor. Eu preciso entender que eu não sou igreja sozinho. Eu preciso entender que igreja é um corpo e que eu sou um membro desse corpo. Então eu dependo de você e você depende de mim. Então, dentro de mim tem um tesouro que você precisa e dentro de você tem um tesouro que eu preciso. Deus nos fez assim, amarrados. Essa reunião, essa congregação é importante. Então, quando eu falo de relacionamento constante, de orar sem cessar, de buscar sem cessar, eu preciso colocar também a importância da frequência ao culto. Mas eu falei de duas coisas, que eu queria pensar aqui com vocês. Não apenas frequência e culto, mas também um período de busca diária, mas um período exclusivo. Eu estou falando de orações diárias. É importante, se você quer ser amigo de Deus, conversar com Deus. Qualquer amizade, ela é nutrida e mantida tendo a conversa dentro dela. Como é que você se relaciona com alguém? Como é que você é amigo de alguém que você não conversa? Sou amigo de fulano lá. Ah, é? Qual foi a última vez que você falou com ele? Rapaz, ano novo de 2014. Mas a gente é amigo. Não é. Tem filho? Ah, acho que tem. Qual o nome? Não sei. Não é amigo, nitidamente. Não conversa. Agora, irmãos,
No relacionamento com Deus, eu preciso ter esta conversa, e essas conversas, elas vão ser em todos os momentos, elas podem ser em todos os momentos, mas também eu preciso ter um momento exclusivo. Sabe, que é só você e Deus. E não importa, irmão, quanto tempo seja, talvez você está começando agora, acho, tem que orar todo dia. Tem. Mas quanto tempo? Vai no seu, irmão, vai na sua, vai no seu tempo. Eu não oro nada, ora 1 minuto. Hoje. E amanhã, ora 2. Depois de amanhã, 3. Vai acrescentando 1 minuto por dia, daqui a um mês você está orando 30 minutos por dia. E é você e Deus, é um momento exclusivo. E vai aumentando até a hora que você quiser. Mas é importante a gente lembrar dessa necessidade. Pensa comigo o seguinte, que você vai jantar com uma pessoa muito querida. Esposa, esposo, pai, mãe, filho, filha, neto, um amigo muito chegado, você vai jantar com essa pessoa. E aí você reserva um momento, um período para esta janta, vocês vão num restaurante, você escolhe o restaurante, vocês dois chegam no restaurante, essa pessoa querida, ela senta bem na sua frente. Vocês ficam olhando um para o outro. E aí tem uma curiosidade, é que só tem aquela mesa naquele restaurante. E tem uma luz em cima da sua mesa, e o foco é só em vocês dois. Só vocês dois estão destacados naquele restaurante. Mas você percebe nas sombras, nas penumbras dos lados, que tem movimento, um garçom, um cozinheiro, tal e coisa. E você está ali, conversando com aquela pessoa. Não tem celular, está desligado. A conversa é autêntica, a conversa é pessoal. Você fala bastante, fala coisas da alma e é bem intenso no que você fala. E de vez em quando você para de falar e ouve bastante também o que essa pessoa querida quer falar para você. E às vezes tem alguns momentos de silêncio, mas é um silêncio assim tão significativo, sabe? Fala muito aquele silêncio. E aí você chama o garçom, e o garçom anota seu pedido, e sai de cena. E vocês continuam naquela conversa intensa, profunda, pessoal, gostosa. Daqui a pouco o garçom traz o prato, você percebe que o prato não é aquele, chama o garçom de novo, meu amigo, não foi isso que eu pedi. Ele pede desculpa, e ele vai lá e prontamente troca e traz uma cortesia do restaurante para você, e você fica feliz e continua naquela conversa e encerra o jantar. Você pede a conta, paga a conta, dá uma gorjeta para o garçom e vai embora. Lá na calçada, fora do restaurante, a sua conversa com a pessoa já não é mais tão profunda, já não é mais tão intensa. É uma conversa mais casual. De volta para casa no carro, é aquela conversa também casual. Não tão profunda como estava há pouco tempo atrás. Este jantar é uma figura do que deve ser a nossa adoração. Este momento que eu estou falando de exclusividade de Deus e eu. É você sentando-se, Deus na sua frente, e aí você começa a falar de coisas profundas, de verdades, você passa a ser sincero, genuíno, a se expor a falar verdades, o que realmente você quer falar. E aí você para e você ouve também. E às vezes tem algum silêncio, mas aquilo é tão bom. E a conversa é muito intensa, e muito profunda, e muito reveladora. As coisas estão acontecendo nas sombras, ao seu redor, e às vezes essa conversa sua, intensa, exclusiva com Deus, está no meio dos outros. Mas os outros não importa, porque aquela luz está focada só em vocês dois. Você e Deus. Aí acaba aquele momento, sai do restaurante, aí a coisa no dia a dia, no restante do dia, já é um pouco mais casual, é um pouco mais superficial. Você continua falando com Deus, envolvendo Deus nas suas coisas, mas a sua visão, a sua atenção está dividida. Você está trabalhando e está falando com Deus, e está conversando com alguém, está lembrando de Deus, está aconselhando, está pedindo ajuda para Deus, está se divertindo, está lembrando de Deus. Mas não é tão profundo igual aquela conversa exclusiva que você estava tendo, lá no seu secreto, no seu particular. Só que há um arremedo dessa oração, uma imitação barata dessa oração do restaurante.
Só duas coisas mudam. A primeira coisa que muda é que a pessoa que está sentada na sua frente não é mais Deus. Quem é Washington? O seu ego. E Deus? Deus se torna o garçom. E a oração de muita gente é assim. Eu tenho o meu momento exclusivo. Eu tenho o meu secreto. Com quem está sendo o seu secreto? Às vezes o seu secreto é com você mesmo. É com o seu eu. Deus está ali, Ele é fundamental para aquele momento, mas Ele é só o garçom. E aí você está falando com o seu eu, você está falando dos seus sentimentos, você está falando das coisas que você deseja, das coisas que você almeja, você está reclamando das coisas que não estão dando certo, e de repente você chama o garçom, que é Deus. Olha, meu pedido é esse, tá? Obrigado. E aí você continua a conversa com você mesmo, lamentando, reclamando que as coisas não estão acontecendo, e você merecia que as coisas acontecessem, mas não estão acontecendo, e você está indignado. Aí vem o garçom e traz o prato, e você fala: não foi isso que eu pedi, Deus, não quero isso, eu quero outra coisa. E aí Deus sai de cena e traz o que você quer, e aí aquele momento de oração entre você e você mesmo se encerra. Seu momento de oração, meu secreto. Acabou o momento do secreto. Aí você dá um obrigado para o garçom e vai embora com você mesmo. Você quer nutrir uma amizade com Deus? Tenha este orar sem cessar presente. Mas tenha também uma exclusividade. Permita-se ter momentos de exclusividade com Deus. É para Deus sentar na minha frente, não eu. E assim a gente vai conseguir nutrir uma amizade sadia com Deus. Deixe-me fazer algumas considerações sobre oração. Primeira consideração é a seguinte: a oração, ela é uma habilidade que se desenvolve com a prática e com o estudo. Alguém pode perguntar: mas como que eu aprendo a orar? Vou responder: orando, né? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Só que eu preciso acrescentar que, além da prática, eu preciso estudar também. Os discípulos em Lucas 11:1 disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Então eu preciso aprender a orar. E essa aprendizagem, ela acontece através de dois métodos que são complementares. Tá? Eu quero aprender a orar. Tá? Eu preciso desses dois métodos que são complementares. Primeiro, o conhecimento dos princípios bíblicos sobre oração. E segundo, a prática da oração, a prática constante da oração. Então, primeiro, o conhecimento das instruções bíblicas sobre oração e segundo, a prática da oração. Então, eu repito, a oração é uma habilidade que se desenvolve com a prática e o estudo. Uma segunda consideração sobre a oração: existem diferentes tipos de oração. Nós podemos falar de oração de adoração, nós podemos falar de oração de petição, nós podemos falar de oração de consagração, de oração de intercessão e tantas outras aí que podem ter. Sobre a oração de petição, gente, aqui nós trazemos as nossas necessidades pessoais a Deus. E por que eu estou destacando essa oração de petição? Porque eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Então, considerações sobre a oração. A oração é uma habilidade que se desenvolve com a prática e o estudo. 2, existem diferentes tipos de oração. Foca na oração da petição. 3, na petição, o próprio Deus definiu um padrão. Qual que é o padrão da oração? Pedir. O Senhor Deus espera que os seus filhos peçam. Por um momento na vida, irmãos, eu quis me abster disso. Eu achava que pedir era uma coisa muito egoísta. Aí eu queria praticar só a intercessão, a oração de adoração, de consagração, mas de petição não.
sem entender que este é um padrão divino para que ele possa fazer o que ele quer fazer nessa terra. E disse aqui uma dessas terças-feiras atrás que Deus ele vai fazer aquilo que ele quer fazer nessa terra em resposta à oração dos seus filhos. Ele poderia fazer sem que a gente orasse, sim, mas o modus operandi dele é esse. Ele vai fazer em resposta à oração de um filho dele. Então, Deus, ele definiu que o padrão é pedir. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A quarta consideração sobre a oração é que há dois princípios importantes na petição. Quero falar daqui a pouco sobre esses dois princípios. E a quinta consideração é que temos pelo menos 3 motivações para orar. A gente tem pelo menos 3 motivações para orar. Então, sobre o padrão é pedir, que é a consideração 3 que eu fiz ali. O padrão é pedir, eu quero ler Mateus 7. Nem precisa explicar muita coisa. Então vamos ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Além do Senhor já estar nos instruindo a pedir, essa é uma instrução do próprio Cristo. Peçam, gente. Vá até o Pai Celestial de vocês e peçam. E batam e busquem. Além dele trazer essa instrução da petição, ele ensina a insistência na oração. Peça, bata, busca. No versículo 8, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Jesus falou bastante sobre isso, inclusive contou uma parábola de um juiz iníquo e de uma viúva, que de tanto ela insistir, resolva minha causa, resolva minha causa, resolva minha causa, ele fez não porque ele queria, ele fez porque ela estava insistindo muito. E Jesus não está se comparando, não está comparando Deus com aquele juiz iníquo, muito pelo contrário. Aquilo ele está fazendo é mais um contraste. Se aquele juiz mau atendeu à insistência daquela mulher, quanto mais o vosso Pai que é bom. Então, ele vai trazer constantemente esse ensino do pedir e pedir de forma insistente. Aí o versículo 9, qual de vocês, se seu filho pedir água, vai dar pedra? Ou se o seu filho pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coisas boas a quem? Aos que lhe pedirem. Eu preciso entendermos que essa instrução de Cristo, é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera realmente que os seus filhos vão até Ele e peçam. Sabe o amigo do rei que chega no rei que está precisando de alguma coisa e pede? É justamente isso, é o seu filho que está querendo alguma coisa e chega em você, que é pai dele, ou mãe, e confia em você e pede. Deus é pai, ele está dizendo, gente, peçam, ele vai dar coisas boas a quem? Aos que lhe pedirem. Então o padrão é pedir. Segunda coisa que eu quero falar, sobre 2 princípios da adoração. Então o primeiro está em Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus dizendo, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, vãs repetições, ele está falando de repetições vazias. E aí depois ele fala sobre o muito falar. Mas a gente não tem que orar sem cessar? Sim. Mas o princípio que eu quero trazer é esse. É que não é por muito falar. Eu preciso orar constantemente, mas não é o muito falar que vai fazer com que eu seja ouvido. Talvez deixar isso mais como uma ressalva do que como um princípio, né? A oração ela não nos leva a ter acesso a Deus ou às respostas divinas apenas pela insistência, tá? Ou pelo tempo que pedimos. Como se fosse uma maratona que quem ora mais ganha primeiro. Não é sobre o muito falar. E segundo princípio, a segunda ressalva, Mateus 6,8.
Não sejam iguais a eles. Iguais a quem? Iguais aos gentios do versículo 7. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, a oração, segunda ressalva aqui, ela não tem caráter informativo. Não é eu me aproximar de Deus e querer contar para Ele como se Ele não soubesse o que está acontecendo. Ó Deus, eu não sei se o Senhor está sabendo, se o Senhor está ligado, mas eu estou passando por isso. Parece que o Senhor não está vendo, porque não está fazendo nada. E aí a gente quer se relacionar com Deus, mas precisa entender, é óbvio, mas a gente precisa entender que Deus, Ele sabe que as palavras, Ele já conhece as palavras que vão sair de nossa boca, antes mesmo delas saírem de nossa boca. Então é isso que Jesus está dizendo, o Pai de vocês já sabe o que vocês vão pedir, antes mesmo de vocês pedirem. Então, a oração não tem um caráter informativo. A oração ela tem um caráter relacional. Tá? Não é para informar Deus, mas para se relacionar com Ele. De qualquer forma, eu não posso esquecer que o padrão é pedir, mas Ele já sabe, mas Ele disse, peça. Essa é a forma que Deus escolheu para trazer à existência as coisas que não existem, através da oração de um filho dele cheio de fé. Mas Deus poderia fazer sem orar, mas Deus escolheu fazer através da sua oração. Eu lembro que outro dia eu comentei aqui sobre Jesus dando uma instrução para os seus discípulos. E Jesus, ele olha para o serviço de evangelismo e fala, gente, a seara é grande, hein? Tem muitos campos aqui e tem poucos trabalhadores, pouca gente para ir levar a boa nova, para ir levar o evangelho. Aí ele dá a instrução para os seus discípulos, orem, peçam ao Pai, ao dono da seara, que mande mais trabalhadores. E de repente alguém poderia contestar, mas, Jesus, o senhor está falando de Deus, né? Estou falando de Deus. Mas Deus não sabe que precisa de mais trabalhador? Sabe. E por que eu vou pedir? Porque o Senhor escolheu fazer em resposta às orações. Ele revela a vontade dEle, a gente entende e aprende a vontade dEle, Ele nivela, alinha a nossa vontade com a vontade dEle e ora a vontade dEle e diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E em resposta a uma oração cheia de fé, Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Senhor, mande mais trabalhadores. Então eu vou mandar porque vocês pediram. Eu preciso entender que a oração funciona assim. Deus já sabe tudo que eu vou pedir. Sim, o próprio Cristo falou isso. Mas mesmo assim, vão lá e orem de forma incessante. Orem sem cessar. E mesmo tendo dito isso, alguém pode perguntar, por que a gente deve orar? E aí eu vou concluir dando 3 respostas para essa pergunta. Por que devemos orar? Primeiro, porque essa é a nossa parte. Deus tem a parte dele e a gente tem a nossa parte. É uma sociedade, é um combinado, é um relacionamento. A minha parte é pedir. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim, nada tendes, porque nada pedis. A instrução está nas Sagradas Escrituras, irmãos. Nada tendes. Por que eu não tenho? Porque você não pede. Este é um princípio, esse é o padrão. O padrão é pedir. E alguém ainda pode questionar, mas Deus conhece as nossas necessidades, por que Ele não faz? Olha, nós já ouvimos muita gente dando resposta para isso aqui, com esse microfone aqui nas mãos. Por que Deus não faz se Ele conhece a minha necessidade? Porque Deus não responde à necessidade, Deus responde a uma oração cheia de fé. Não é por necessidade. Tem muita gente, acho que o senhor comentou aqui outro dia, que tem muita gente, ou comentou comigo, muita gente precisando de salvação, mas nem todos vão ser salvos. Muita gente, não, todos precisam de salvação, né? Mas nem todos serão salvos. Porque Deus não responde à necessidade. O que Deus responde? Fé.
Então, por que devemos orar? Porque essa é a nossa parte. Por que devemos orar? Porque a oração nos alinha com a vontade do Pai. Falei disso agora há pouco. Por que devemos orar? Porque porque essa é a forma que Deus escolheu para dar o que nos falta. Disse também agora há pouco que esse é o modus operandi de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Está com falta de alguma coisa? Peça a Deus. Me falta sabedoria. Mas o Senhor não sabe que eu preciso de sabedoria? Criatura. O modus operandi é pedir, então peça por sabedoria. Por que a gente deve orar? Porque essa é a nossa parte. Porque a oração nos alinha com a vontade do Pai, porque essa é a forma que Deus escolheu para dar o que nos falta. Eu entendo então que uma vida de oração me joga num relacionamento mais íntimo, esse relacionamento mais íntimo me joga em uma amizade com Deus. E se eu estou vivendo para agradar a Deus, eu sou impulsionado para esta amizade com Deus. Eu quero encerrar lendo uma frase de um teólogo alemão chamado Dietrich. E ele diz assim: a oração não é apenas um pedido, mas um relacionamento profundo com Deus, semelhante à amizade. Nutra esse relacionamento com Deus sabendo que Ele é semelhante. Ou melhor, Ele é uma amizade. Insista nisso. João disse, 1 João capítulo 5, versículo 4, que esta é a confiança que a gente tem nele. Se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. E aqui eu quero encerrar então essa ministração, eu quero encerrar esta fala sobre o primeiro princípio. Uma vida com propósitos, qual é o primeiro princípio? Você foi criado, você foi planejado para agradar a Deus. E aproveite para viver uma vida de fé, porque sem uma vida de fé você não vai conseguir agradar a Deus. E aproveite para refletir sobre o fato de agradar a Deus é adorar a Deus. E aproveite para entender que se eu vivo uma vida que agrada a Deus, eu sou jogado em uma vida de amizade com Deus. Uma vida de amizade com Deus ou com qualquer um exige fala, exige relacionamento, exige conversa. Gaste tempo, invista tempo conversando com Deus, para que você consiga cumprir o seu propósito.